Boa noite, bem-vindas a esta live. Tem muita gente nova chegando aqui no perfil nos últimos dias e eu tô bem feliz. Sejam todas bem-vindas. E então eu vou me apresentar para vocês. Sou Jana Palaoro e eu compartilho uma técnica fácil e potente para aliviar o estresse e a ansiedade, que une Zentangle e filosofia. Ou seja, não é só desenho, é filosofia prática de vida, é sobre a nossa própria arte de viver. Então, bem-vindas a esta live. E nós estamos no meio de uma série de lives. São 6 lives ao todo. Na última semana nós tivemos 3 lives. Para quem perdeu, ela ficou salva aqui no perfil. E eu tô destacando com uma capinha verde ali para chamar a atenção, tá? Então já tivemos as 3 primeiras lives. E hoje nós chegamos na 4ª live, a 4ª de 6, né, desta série. E o tema de hoje é Criatividade tem método. Mas antes de entrar no tema, né, desta live, eu queria explicar o porquê destas lives, né, do que faz parte toda essa série de lives. Na realidade, nós estamos num aquecimento, numa preparação para uma masterclass que eu estou organizando para apresentar para vocês no dia 27 de março, às 20 horas. Tá? As lives, elas são todas aqui no Instagram, às 20 horas, é só chegar e participar. E para Masterclass, precisa fazer a inscrição no link da bio. E aí vai ser um encontro exclusivo, fechado, online e 100% gratuito. E muito especial, que eu estou preparando com todo carinho, tá? Para receber todas vocês. Então, para quem não está inscrito ainda, entre lá no link da bio, faça a inscrição, entre lá com seu e-mail, você vai ser direcionada para um grupo VIP de WhatsApp. É importante fazer parte desse grupo, porque ali eu compartilho as informações, o que tem de mais importante, eu não fico trazendo muitas mensagens, é um grupo silencioso, só eu trago ali as informações para manter vocês por dentro, então com tudo que vocês precisam para acompanhar essa jornada até a Masterclass. E também recebem um e-mail ali com um link para responder um questionário, onde vocês trazem informações importantes que eu estou acrescentando e incluindo no conteúdo da Masterclass. Está ficando bem especial. Obrigada por todo mundo que está me respondendo e mandando mensagens ali através do questionário, que está enriquecendo essa experiência que vai ser bem especial e exclusiva. E depois de responder o questionário, ganha um presente, que é um tutorial que eu preparei para entregar para vocês, tá? Então, para quem tá chegando agora e perdeu as lives anteriores, estão todas salvas, dá para maratonar. E hoje nós temos a 4ª live com esse tema, Criatividade tem método. E amanhã, então, dia 24, temos a 5ª live, dia 25, a 6ª live. E a Masterclass no dia 27, certo? Como é que funciona a dinâmica aqui? Então, agora eu vou trazer o tema de hoje e nem sempre eu consigo acompanhar aqui todas as mensagens enquanto eu tô falando com vocês, tá? Então, deixem as mensagens aqui para mim no final, fiquem até o fim. No final eu retomo e dou uma passada geral, todo o diálogo, todas as mensagens que foram deixadas aqui para responder, certo? Então, esse é o combinado que eu sempre trago para as lives, a dinâmica de como acontece, para fluir aqui durante a conversa da live e no final responder vocês. Sempre com um chazinho. Importante a gente se hidratar. Então, vamos lá, vamos ao tema do encontro de hoje. Criatividade. E criatividade tem método. Muitas de nós, a gente pode pensar que criatividade, ele é um dom, algo que vem, né, assim, no momento de inspiração apenas, aquele momento especial em que eu recebo uma mensagem, né, um insight. E
e muitos associam que seja apenas para quem tem um dom de ser criativo. Mas isso é um mito, né? Isso da criatividade ser algo espontâneo, ser um dom, um talento. Não é verdade. A criatividade ela é algo que ela pode ser cultivada, treinada, com práticas consistentes. E ainda quando a gente utiliza uma prática, uma metodologia pensada, desenvolvida, então isso se torna mais potente. Então, ela não é apenas um dom, ela não é um momento de inspiração, ela é treino, é prática e todos temos esta capacidade, este poder de ser criativos, de criar. Isso também é uma característica muito ligada com o nosso feminino, né? Essa força de criar está muito associada à nossa energia do feminino. Então, se trata da gente acessar essa energia, desbloquear e permitir que ela flua através das nossas atividades, ou seja, de uma arte que a gente esteja fazendo, ou em tudo que a gente desenvolve no nosso dia a dia. A criatividade ela não é importante só para trabalhar, né, num pequeno pedaço de papel, numa tela, num poema, numa poesia, em algum trabalho artístico, na composição de uma música, não. Ela é importante a gente cultivar também nas pequenas coisas da nossa vida, no nosso dia a dia, seja para compor uma receita com algo que eu tenho na geladeira, então o que eu tenho de ingredientes na geladeira e o que eu vou fazer com isso, né, para uma refeição, para resolver os problemas que se apresentam do dia a dia, né, para tomar decisões mais assertivas no nosso dia a dia, seja no trabalho, nas nossas questões pessoais, na nossa vida pessoal. Então, criatividade não é algo restrito apenas à tela, ao papel em branco, mas para tudo na nossa vida. Então, como acessar essa energia que já está dentro de nós, mas que precisa ser trabalhada e treinada? Então, quando a gente tem um método, isso se torna muito mais fácil e potente, né? Uma prática consistente, algo que eu vou ter a oportunidade de ir desbloqueando de uma maneira gentil, livre de julgamentos, que é o que a gente faz a partir das práticas do Zentangle. Então, isso que eu queria trazer para vocês, essa mensagem importante para a gente quebrar essa crença de que a criatividade é algo espontâneo ou que é uma característica particular de algumas pessoas, só dos artistas. Não é verdade, né? Todos temos esta energia. Então, a criatividade, ela não é apenas inventar do zero. Então, não é apenas inventar do zero, não é apenas sair aqui do papel em branco, do vazio. Não, até o papel em branco, o vazio, ele pode nos gerar, né, um sentimento de... É mais desafiador, né? Até existe a síndrome, né, o medo da folha em branco que os artistas enfrentam, né? A crise da folha em branco, dos lapsos, né? Lapsos de criatividade. E agora, o que eu vou fazer? Ela pode ser um tanto quanto ameaçadora, intimidadora, uma folha em branco, porque quando a gente tem todas as possibilidades para criar, como escolher, né? O que eu vou criar? No que eu vou me apegar para criar? Quando eu tenho muitas possibilidades. Isso nos assusta um pouco. Então, o método, quando a gente tem um método, né, a criatividade ela tem um método, quando a gente tem um método que nos ajuda a reduzir o bloqueio criativo, que nos ajuda a enfrentar aqui nessa técnica a folha em branco, né, que tem um ponto de partida, porque a gente tem um passo a passo bem claro e definido dentro da técnica do Zentangle. Nós temos ao todo 8 passos. Não vou entrar aqui em cada um deles, porque é uma conversa mais longa, mas tem 8 passos muito claros que vão nos conduzindo de uma maneira gentil para ir desbloqueando esse medo da tela em branco e aos poucos a gente vai acessando esse estado de deixar fluir essa energia criativa. Então, tem ponto de partida, tem uma guia gentil, tem um passo a passo, que ele é simples e fácil de executar e que vai nos guiando ao longo do processo. E ele é estruturado. Então, apesar de ter um passo a passo bem definido, estes 8 passos que nós vamos
acessando ao longo dessa simples prática. Ele é estruturado, há limites, então o pedaço de papel ele é pequeno, eu tenho uma limitação espacial aqui. Nós trabalhamos basicamente com um pedacinho de tela de 5x5 ou de 9x9, tem uma limitação, ele é estruturado. Os traços que a gente faz, eles seguem um passo a passo, cada um dos padrões que a gente desenha, nos mostrando como iniciar, como desenvolver e finalizar esse traço. Mas mesmo assim, dentro desse sistema estruturado, dentro desses limites, que é o que nos conduzem e nos facilitam a prática da técnica, né, nos fazendo ir vencendo aos poucos o medo do criar, diante das inúmeras possibilidades que a gente tem. Mesmo assim, dentro dessa estruturação, dessas limitações, há espaço para a expressão única de cada artista, de cada pessoa. Então, eu vou seguir um passo a passo, eu vou seguir uma metodologia, mas nós percebemos, observando, né, o resultado das telas dos praticantes, que mesmo com a mesma orientação, com a mesma estruturação do passo a passo, os resultados são tão diversos, bonitos, únicos, autênticos de cada pessoa que está ali criando. E isso que é o mágico dessa metodologia, né? Ela nos indica o caminho, mas ao mesmo tempo ela nos ensina a trazer essa essência, essa autenticidade, o nosso traço único. Cada um vai imprimir ali no papel o seu traço único, exclusivo. Isso é potente e é bonito. E a gente vai percebendo isso ao longo da prática. E quanto mais a gente pratica, mais a gente vai querendo acessar e desbloquear. Isso torna uma forma gostosa e fácil, né? A gente vai vendo que não é difícil. De fato é acessível para todos, eu posso, eu consigo. Então eu vou treinando isso, eu vou vendo os resultados. É pequenininho o pedaço de papel, então em poucos minutos eu consigo já ter um resultado e sentir essa satisfação de fazer algo bonito e ver, nossa, fui eu que fiz, que legal, né? Eu posso desenhar. Eu achava que era difícil, mas com essa metodologia, com esse passo a passo, eu vejo que eu posso avançar, que eu posso criar e fazer coisas bonitas. E eu vou me sentindo criativa, eu vou acessando essa energia e vou trazendo cada vez mais, tá? Então, um exemplo aqui. Cada padrão... Peraí, segura. Cada padrão... Bom, são vários e vários padrões que existe esse passo a passo estruturado pra gente seguir, incorporar nas nossas artes. Cada um deles tem um nome, ele é um nome, assim como a arte abstrata, eu falei aqui em lives anteriores, os nomes deles também são abstratos, que não é pra gente fazer referência a nenhuma forma em especial que eu quero atingir ao final, né? Pra não ter aquela sensação de frustração. Se eu queria desenhar, eu dei o exemplo, se eu quero desenhar essa caneca e no final ela não fica parecida com uma caneca, eu vou me frustrar. Então, por isso da arte ser abstrata, não figurativa, para ela nos libertar da busca de um resultado específico, deixar fluir e deixar a arte nos surpreender. Então, cada um dos traçados que nós desenhamos tem um nome abstrato diferente. Por exemplo, este aqui é o Huggins, o nome dele, Huggins, nomes abstratos. E embora possa parecer um traçado complexo, ele surge de uma maneira bem simples. Ele surge a partir de pontos na tela, que nós fazemos depois arcos. Por exemplo, aqui uma pequena estrutura dentro desse. Ele surge dos 4 pontos vermelhinhos, eu faço arcos e eu posso preencher cada um desses espaços com um padrão diferente. Então aqui eu vou incorporando a criatividade, trazendo padrões para dentro de um traçado. E eu posso ir brincando, decompondo e trazendo, né, acabamentos e desenhos que embelezam. E eu posso, dentro do mesmo, ir variando, fazendo um fundo, e dentro de cada um dos fragmentos um padrão diferente. Então é um padrão, um passo a passo que ele rende várias e várias possibilidades. E eu mesmo tentando fazer e refazer cada vez que eu desenho, eu tenho um resultado completamente diferente. Eles surgiram meio juntos. Eu nunca consigo repetir igual, porque cada momento vai vir, eu vou imprimir algo que eu estou vivendo ali naquele momento presente, né? Depende de como eu estou naquele dia, eu vou trazer uma característica diferente para o meu traçado. Isso a gente deixa fluir.
E vai criando, e eu posso utilizar cores, e não há limites para a criatividade. Isso a gente vai descobrindo com a nossa prática e com a prática das pessoas que estão ali ao nosso lado, praticando junto, que é o que acontece dentro do nosso grupo, da comunidade, né, do nosso clube Férias para a Mente, que a gente vê mesmos padrões com resultados tão diferentes, né, para cada uma de nós que pratica, tá? Então, não se pode, tem uma frase que eu gosto muito, que é da Maya Angelou, que é: não se pode esgotar a criatividade. Quanto mais você usa, mais você tem. Então, que a gente começa simples, tá? Claro que aqui eu mostro algumas artes que trazem alguns detalhes que a gente pode parecer complexo, mas não, todos eles começam de uma pequena célula, de algo muito simples. Todos eles começam com linhas retas, linhas curvas, linhas sinuosas e círculos. São elementos, traços elementares que nós chamamos. Simples e que todos conseguimos fazer, né? Sabe fazer uma linha reta? Sabe fazer um arco? Pode fazer todas essas artes, todas essas telinhas que eu mostrei aqui agora para vocês, tá? São traços muito simples, muito elementares, que compostos como passo a passo conduz e nos permite chegar nestes resultados. E o que é bonito, como eu falei no início, não se trata apenas de um desenho de traços. A gente injeta, né? Eu vou injetando ao longo das práticas filosofia, pensamentos que vão nos ajudando a ver as coisas de uma outra maneira, quebrando algumas das nossas crenças. Então é sobre uma filosofia prática que vai saindo do papel e vai indo para a nossa vida. A criatividade, então, ela é ilimitada, nós temos essa energia, então é bom a gente usar para poder cada vez acessar mais e mais dela, né? Quanto mais se usa, mais se tem. E a criatividade, ela não espera o momento perfeito, não. Ela molda os seus próprios momentos a partir dos momentos comuns. Então eu não posso ficar aqui sentada em frente a uma tela em branco, imaginando que eu vou acessar uma ideia super criativa, né? Ela não vem desse momento perfeito. Ela vai vir ali, do momento comum, que eu vou cultivando, que eu vou praticando. Então, sem buscar, quando eu sento para desenhar, eu não busco ter uma super ideia criativa. Eu vou trabalhando ali dentro, seguindo o passo a passo, seguindo a metodologia. E hoje eu acesso um desenho, amanhã eu posso repetir o mesmo padrão e vejo que vai desbloqueando, eu vou tendo outras ideias e assim ela vai moldando os seus momentos perfeitos, tá? Então eu mostrei aqui algumas telinhas com possibilidades a partir de um traçado simples que ele surge e que ele vai se combinando e formando outros. Essa última semana eu também mostrei para vocês a partir aqui do meu jardim, então a gente não precisa ter o material perfeito para trabalhar isso. Que papel que eu utilizo? Eu utilizo o que eu tiver, né? Eu posso, inclusive, utilizar as folhas que eu encontro na rua, no jardim, na praça. E a gente começa a ver beleza em tudo ao nosso redor. E tudo vai sendo inspiração para nossa criatividade. Então, uma folha seca aqui no chão, no jardim, pode ser fonte de inspiração para eu acessar a minha criatividade. Tá? Então, nós treinamos no papel, nós levamos para a vida, para o dia a dia. Então, não é só na arte, tá? Essa metodologia que a gente treina no papel, ela vai nos ajudar a ir expandindo isso para as nossas questões do nosso dia a dia. E aí, como eu tinha dado o exemplo, né? Seja para fazer uma refeição, que eu vou lá na geladeira, vou ver o que eu tenho de ingredientes, vou compor em alguma refeição, seja para resolver os problemas que se apresentam, para a gente resolver no trabalho, os problemas em casa, né? Então, é importante ter acesso a essa criatividade. Eu vou trazer agora sobre essa ideia de levar para tudo na vida. Que assim como eu estava andando aqui no jardim, a gente vê uma folha seca, né? E pensa, nossa, isso aqui pode ser fonte de inspiração. Ou eu tô ali num traçado e vou mudando ele.
A gente vai tomar um café, daí pega a cápsula. Nossa, tem traçados aqui. A gente começa já na xícara. Então, eu comprei uma xícara, uma pequena xícara. E aí identifica padrões. A gente começa a perceber esses padrões em tudo ao nosso redor. Então, uma latinha que eu ganhei, um presente, tem padrões. Vai abrindo o nosso olhar para ver as possibilidades. E aí não só dos padrões, aqui eu trago os padrões, porque a técnica que a gente utiliza, né, de utilizar esses traços, esses padrões repetitivos, que muito mais do que os traços, eles vão trazendo reflexos para o nosso interior, né, desbloqueando a criatividade, ajudando a aliviar estresse, ansiedade. Essa é a beleza da arte, né? Dessa arte, desta técnica. A cada traço nós vamos trazendo um pouco mais de calma, porque é um exercício também de concentração e atenção plena. Então, quando eu sento com o papel, ele é minha âncora de presença, eu aquieto a respiração e assim vou aquietando os batimentos cardíacos e assim eu vou reduzindo o volume dos pensamentos. Então eu vou cada vez pensando mais e mais sobre menos e menos. É a meditação que a gente comentou num outro encontro também, né? Não vou conseguir parar de pensar. Meditar não é parar de pensar, é trazer atenção, né, o foco para um pensamento só. Posso pensar assim, eu vou pensar mais e mais sobre menos e menos, cada vez menos pensamentos na minha mente. Então, tudo isso vai trabalhando junto. Criatividade, calma, e a criatividade ela vem desse espaço de calma. Então, se a gente busca muitas referências e fica com o nosso olhar buscando, né, vejo a arte de uma pessoa, da outra, vou pro Pinterest, vou pro Google, vou buscar mais e mais e mais referências, eu fico confusa, né? Eu fico dispersa. E a criatividade ela também surge desse espaço de calma e de presença. Então, onde eu aquieto essa busca por cada vez mais e mais e mais e mais, que me deixa ansiosa, quero aprender mais, quero ver mais referências, quero conhecer mais artistas para aprender com eles e tentar trazer isso para a minha arte. Não, a gente precisa acessar, né, esse espaço do vazio interno, da calma, para poder, então, acessar a energia criativa, né, e juntar tudo isso, conectar essas ideias. Criatividade é sobre conectar as ideias, né? A gente precisa dessa calma, desse foco para conectar as ideias. E aí conecta ideias, conecta traços. E experimenta, tem que se permitir experimentar, sem medo de errar. Então falamos isso também, acho que foi na primeira live, né, das crenças, de se permitir errar. A gente não precisa ser perfeito, estamos utilizando uma técnica de experimentação no papel. E aí tudo isso, né, eu me permito experimentar sem medo de errar, eu acesso um estado de calma e presença e atenção plena, e aí sim, seguindo a metodologia, essa criatividade ela vai fluir, a energia ela vem, tem que confiar nesse método e funciona. Que a gente vê, né, aí milhares de praticantes desta técnica no mundo todo, crescendo cada vez mais aqui no Brasil também. E com diferencial, né, que aqui eu injeto junto a filosofia, que vai então nos permitindo acessar camadas cada vez mais profundas e sutis. Certo? Criatividade tem método. Sobre isso, sobre ver a beleza ao nosso redor, eu lembrei de um texto que eu gosto muito, que eu trouxe para compartilhar com vocês, que é um texto de Rubem Alves. Rubem Alves, um psicanalista, educador, escritor. Conhecem Rubem Alves? Eu trouxe para compartilhar com vocês. Então eu vou ler um trechinho aqui deste texto, que diz... Deixa eu botar aqui pertinho. Então, o texto é A Complicada Arte de Ver. A complicada arte de ver. Ela entrou, deitou-se no divã e disse: acho que estou ficando louca. Eu fiquei em silêncio, aguardando que ela me revelasse os sinais da sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões. É uma alegria. Entretanto, faz uns dias eu fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes, cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas. Mas cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto.
percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles. Tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte para ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os pimentões. Agora, tudo que vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei As Odes Elementalis, de Pablo Neruda. Procurei a ode à cebola e lhe disse: essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Então, este texto faz referência com o que eu trazia aqui, de despertar esse olhar. E não é... A gente não desperta o olhar para ver as coisas ordinárias, não. A gente busca, né, o extraordinário no ordinário. A gente começa a acessar camadas de beleza que estão aqui, disponíveis para todos nós, que talvez a gente não esteja percebendo e acessando, seja percebendo nas flores, nas folhas ao nosso redor, nas camadas de cebola, né? Percebendo o extraordinário que já faz parte da nossa vida. O Zentangle, ele é muito sobre isso. O Zentangle, ele é sobre abrir portas para a criatividade fluir e para despertar esse nosso olhar, o nosso olhar de poeta, o olhar que vê o extraordinário no ordinário. Me contem o que é que vocês acharam do que a gente tratou aqui hoje, da criatividade, seja da criatividade, né? A criatividade como método, de não ser algo espontâneo, né? Quebrar esse mito de que é algo espontâneo, de ser esse canal para a gente ver beleza em tudo que nos cerca, cada vez mais e mais. Criar beleza também. Eu vou dar uma passada, então, agora é o momento de dar passada nos comentários, ver o que vocês trouxeram aqui durante a live. Então, esse é um texto de Rubem Alves, A Complicada Arte de Ver. Vamos lá. Eu sempre me emociono com esse texto, acho muito bonito. Então, eu vou voltar lá para o início, segurem aí, tem bastante mensagem. As lives anteriores ficaram gravadas? Sim, estão salvas aqui no feed. Então, as 3 primeiras lives já estão aqui salvas com uma capinha verde, vocês encontram aqui no meu feed, bem fácil para identificar. Esta 4ª live também, finalizando agora, ela vai ali para o feed. Boa noite, não consegui encontrar o e-mail. Certo, eu tenho recebido algumas mensagens assim. Então, quando é feita a inscrição para Masterclass, então vocês recebem o e-mail e muitas vezes acontece que eles estão indo direto para a caixa de spam. Então, por favor, verifiquem se foi o caso, se foi para a caixa de spam. Se não, pode me mandar depois aqui um direct que eu ou alguém da minha equipe, a gente te ajuda, tá? Papel casulo. Maravilhosa a live, obrigada. O que mais que tem de pergunta aqui? Existe uma liberdade mesmo dentro de um limite e estrutura, é isso? Isso mesmo. Essa é uma das filosofias por trás dessa prática, né? Então, tem sim tem o limite do tamanho do papel,
Tem um limite, depois a gente entra na metodologia em si, no passo a passo, que a gente vai trabalhar pontos, a moldura, uma linha guia. Então, há uma série de limites dentro da arte, dentro desta técnica do Zentangle. E, ao mesmo tempo, há uma liberdade incrível para criar. Mesmo recebendo as mesmas orientações, o passo a passo, né, e seguindo essa mesma estrutura, as artes resultam completamente únicas e diferentes para cada uma dos praticantes. Isso é muito bonito de ver, assim, o que vem da essência de cada uma. Da bagagem que cada uma traz, das experiências com outras artes, né, que às vezes vem junto e acrescenta outro olhar. Amei os desenhos nas folhas. Eu tinha visto uma outra pergunta aqui, a caneta que eu tinha usado. Então, aqui é uma caneta branca, gel, que eu utilizei sobre a folha seca. É uma caneta branca em gel. Com cuidado, claro, porque a folha seca ela pode se quebrar, né? Lindas folhas. As folhinhas são demais. São mesmo, né, Simone? Simone tem um trabalho lindo com folhas, com colagem. Lindas folhas. Isso é o mais fantástico. Cada vez um novo resultado. Cada artista um resultado diferente. A gente mesmo repetindo resulta artes completamente diferentes, às vezes uma da outra, dependendo do dia, das emoções, dos sentimentos que estamos acessando naquele dia, do nosso nível de atenção, concentração. A gente consegue perceber quase como se esta técnica, esta arte fosse o nosso diário gráfico, né? Um diário em símbolos, que só nós podemos acessar, ele é codificado em símbolos. Mesmo que acessem o nosso diário, ninguém vai descobrir o que a gente pensou ou sentiu. Jussara, eu sempre fiz rabiscos repetitivos nas últimas páginas dos meus cadernos. Desenhos parecidos com esses, mas sem metodologia alguma. Olha, é uma coisa intuitiva nossa, né? De buscar a calma através dos traços. Está presente em todas nós. Mas, seguindo uma metodologia, o que eu posso dizer é que se torna muito mais potente. Nós trazemos consciência, né? Nos traços deliberados, trazemos uma intenção de trabalhar pontos específicos, que aqui é a calma, né? O alívio do estresse, da ansiedade e desbloqueio da criatividade. Com técnica, com metodologia. Então, essa prática que muitas vezes já é intuitiva para muitas, ganha uma potência muito maior. Então, aqui algumas já conheciam Rubem Alves, amo Rubem Alves. Outras aqui apaixonadas também pela obra dele, eu também sou. A Juliana, eu conheci Rubem Alves pessoalmente, acredita? Ele foi professor de um amigo meu. Nossa, que oportunidade incrível, privilégio. Que bonita, Juliana. Raquel também conheceu ele pessoalmente, uma peça teatral pela década de 80. Olha só que legal, que show. As cebolas roxas são loucura de padrões. Sim, Vânia. São lindas realmente. Tem poesia. É a geometria sagrada, né? A geometria que a gente vê no macro e no microcosmos. Então, esse despertar, né? Para ver o além, né? Só das formas e trazendo essa beleza, essa poesia para tudo que a gente tem. Né? Para as pequenas coisas da nossa vida, que a gente não subestime a magia das pequenas coisas, dos pequenos atos, seja de cortar a cebola para fazer uma refeição, seja de praticar a arte numa pequena telinha, que a gente não subestime a magia das pequenas coisas, porque é nas pequenas coisas que estão a essência para as grandes coisas. A Virginia perguntou o nome do texto, eu já tinha falado aqui, né? A Complicada Arte de Ver. Linda live, extraordinário. Obrigada meninas. Perfeito texto. Belíssimo olhar para a vida com curiosidade. É isso, é despertar essa... É um olhar que a gente tem, né, na nossa infância, que a gente é curioso, a gente tem muito da criatividade, da curiosidade quando a gente é criança, e a vida ela vai nos endurecendo um pouco, né, vai nos tirando essa leveza, essa flexibilidade, essa criatividade e curiosidade. É uma forma da gente resgatar isso, que já está dentro de todos nós. A criatividade, amei a live, faz todo sentido a criatividade ser uma construção. É uma construção.
Ela não vem do nada, ela é treinada. Até rimou, ó. Senti sua emoção. Eu me emocionei lendo o texto, gente. Eu me emociono com poesia. Toca fundo, né? Toca o nosso coração. Estou cada vez mais encantada com Zentangle, com você e com Rubem Alves. Obrigada. Obrigada pelo carinho de todas vocês. Eu sinto carinho daqui. Enxergamos apenas o externo, isso. Mas é treinar esse olhar para a gente ver camadas mais profundas, que todas podemos treinar. Amei o tema criatividade, belas reflexões, um texto lindo do Rubem Alves. Isso aí, Andréia, que bom que tu tá aqui. Amei o texto, temos essa visão da beleza que geralmente vemos na natureza. A natureza é uma grande mestra para nós, não é? Ela tem uma perfeição, ela não usa régua, ela não usa compasso e ela nos entrega uma perfeição, né? Aqui no método a gente também não usa régua, não usa compasso e a gente busca essa expressão, imitando a natureza, buscando a nossa natureza, né? A nossa natureza humana. As maravilhas da perfeição da natureza, folhas, árvores, flores, frutas, a simetria do mamão, da carambola, do quiabo, uma enxurrada de ideias, é isso. Bom, quando a gente é tocada pela técnica do Zentangle, é um perigo, porque a gente começa a ver padrões e beleza em tudo ao nosso redor. E eu já alerto, é contagiante. Cuidado. Mas é pro bem apenas. E vale a pena sentir essa emoção, né? E ver beleza em tudo. Jussara, obrigada. Vou aprender essa técnica. Boa, Jussara. Vem, se inscreva para a Masterclass. Vai ser muito especial. Aqui a gente tá só aquecendo, tá? Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Já vou seguir aqui nos demais comentários. A gente tá aquecendo. Lembrando, então, essa foi a quarta live. Amanhã, dia 24, nós temos a quinta live. O tema dela amanhã é Ixo. Descubra o poder dos traços simples, o Ixo. E a sexta live no dia 25, que vai ser na terça-feira, aquecendo as mãos ao vivo. Aí nós vamos fazer um exercício prático aqui juntas para aquecer as mãos. Tá? Então, venha sim. Se inscreva para a Masterclass, siga ali o passo a passo, as orientações que a gente envia. E venha, vai ser especial. A arte é a forma de ver com os olhos do coração. Isso aí, Carmen. A Vânia, o que estou mais impressionada é que faz anos e anos, pois tenho 74 anos e não sabia que era Zentangle. Zentangle ele existe há 20 anos, tá? O ano passado foi a comemoração de 20 anos da criação desta técnica. Ela foi criada nos Estados Unidos. E ela já está difundida pelo mundo, na Europa. Ela nasceu nos Estados Unidos, então ela é bem difundida nos Estados Unidos, na América, na Europa, na Ásia e no Brasil ela está se expandindo ainda. Ela é recente por aqui. Marcela, beijo. Muito obrigada por essa caminhada fantástica e renovadora. Obrigada. Eu faço milhões de trabalhos 20 por 20 ou maior. Estou amando. Sim, a gente pode ir ganhando confiança e crescendo o tamanho das nossas telas, tá? Como essa é uma técnica para a gente trabalhar o alívio do estresse, da ansiedade, quando a gente está muito na correria do dia a dia, e por ser um pedaço de papel pequenininho, nós não precisamos de muito tempo para a prática. Nós conseguimos iniciar e terminar num curto espaço de tempo. Por isso que ela é pequenininha. Mas quando a gente tem mais tempo, que a gente está dominando mais a técnica, a gente pode ir expandindo, sim. É um caminho natural. E às vezes a gente tem vontade de trabalhar no menor, no maior. Tenho 53 e faz 3 dias que li pela primeira vez sobre o Zentangle. Olha que bonito. Bem-vindo aqui. Então, vem aprender mais e mais sobre essa técnica tão bonita, potente, transformadora. Vem para a Masterclass, Carla. Ó, a Simone, é um perigo mesmo, né? Isso aí, a Simone tá junto aqui na comunidade. Um beijo, Simone. E a gente comenta muito, né? A gente tá sempre compartilhando algo que a gente vê no nosso dia a dia e identifica os padrões. Perigosíssima essa arte.
Marcinha, curiosidade, na Art Zentangle podemos fazer a lápis e depois cobrir com a caneta ou é melhor praticar direto? No Zentangle nós trabalhamos sempre a caneta, porque uma das filosofias é que não há erros. Então não usamos borracha, assim como não usamos borracha na vida. Então a gente vai criando arte com o que acontece. Eu sei que é desafiador, mas por isso que é potente, a gente aprender a trabalhar isso, né? Fazer arte com o que acontece. Então quando acontece um ups, saiu algo diferente do que eu esperava, o que eu faço com isso? E não é assim na vida? A gente não pode voltar atrás nem usar borracha. Então é um treino, é a caneta. Onde a gente se inscreve para as aulas. As lives, então, essas que eu comentei são aqui no Instagram, é aberto, é só chegar e participar às 20 horas. A Masterclass precisa fazer a inscrição no link da bio, tá? Maria Isabel Freitas. Então, Maria Isabel, só entrar ali no link da bio. Se tiver qualquer dificuldade, me manda um direct que eu te ajudo. A Glair, querida, aqui também, do Férias pra Mente. Um beijo, meu bem. Boa noite. Já me inscrevi, ansiosa para começar os exercícios. Eu faço desde jovem. Olha que maravilha, Vânia. Há alguma literatura que trata esse tema desta arte? A maioria das literaturas, elas são em inglês. Vocês encontram alguma coisa, né? Na internet, livros importados, em formato e-book também. E seguindo aqui, que eu trago e compartilho, traduzo tudo para vocês, acrescentando a filosofia junto. Zentangle a Raquel, Zentangle é contagiante. A geometria é sagrada mesmo, em tudo vemos padrões. Como é bonito e enriquecedor para a vida. Estou divulgando para que mais pessoas se sintam abraçadas por esse método. Obrigada, Raquel. Isso, convidem as amigas, então, que vocês acham que vão se beneficiar também por esse conteúdo, que vão se sentir tocadas por essa mensagem de leveza, né, que é essa técnica transformadora, que participem das lives e da Masterclass. Vamos espalhar essa mensagem dessa técnica tão bonita, que é o Zentangle. A Paula, já estou inscrita, vou descobrir muitas coisas, técnicas com todas vocês. Te espero na Masterclass, Paula. Achei interessante a relação com a geometria sagrada. Está presente em tudo, do macro ao microcosmos, né? Da órbita das estrelas, as pequenas flores, as células do nosso corpo. Bonito que, como eu comentei, não usam, né? Não precisa de régua e compasso, segue uma ordem, né? Uma ordem do cosmos, que a gente pode se conectar com ela trabalhando a mão. Gente, quantas mensagens, que bonito. Obrigada pela participação de todas vocês. Tá? Os materiais, eu sei que surge muita dúvida aqui quanto aos materiais, não se preocupem, vamos usar o que a gente tem, tá? Não é sobre o material perfeito, é sobre pegar o papel que a gente tiver disponível. Eu tenho um papel mais grossinho, eu corto ele num formato quadradinho, não importa o tamanho agora, corta um formato que você achar que fica bom para você, se for 9x9, 10x10, 5x5, um caderninho, um bloquinho, papel de pão, um guardanapo, uma folha, tá? Não vamos nos focar em viver essa experiência de sentir a calma a cada traço. E depois a gente vai se aprofundando nos materiais, tá bem? Temos um combinado. Não se preocupem com o material perfeito. Tem um universo de materiais, ele é bem simples para a prática e depois a gente pode ir aperfeiçoando e descobrindo novos. Oi, eu estou no grupo de WhatsApp, preciso fazer a inscrição para a Masterclass? Se você está no grupo de WhatsApp, então você já está inscrita na Masterclass. Tá bom, Cássia? Então, acho que li todos os comentários. Se ficou alguma pergunta que por acaso eu não li aqui, não consegui ler por algum motivo, por favor, me mandem no direct, vou ficar feliz de responder. Tá bem? Espero que tenham tido um bom momento. Calma, tranquilidade e paz é o que eu desejo para minha noite e para a noite de vocês. Encerramos aqui a nossa quarta live, o nosso quarto encontro. Deixo um beijo para todas. Espero vocês amanhã às 20 horas na live aqui no Instagram. E venham para a Masterclass. Ai, tá tão especial, tô preparando algo muito bonito.
Beijo para todas. Boa noite, bom descanso e um bom início de semana.